Bom, gente, a história do município de Senador José Porfírio, ele passou por esse, através das pesquisas, levantamos que o município ele passa por 6 momentos históricos em sua migração. Né? O primeiro momento acontece com a chegada dos jesuítas em 1936, que ao chegarem no nosso município, eles batizaram o vilarejo em freguesia de São Francisco Xavier de Sozel. Foi o primeiro nome batizado para que esse município recebeu. Ele localizava-se às margens da esquerda do rio Xingu, ficava ali naquele outro lado, os mais antigos, que o Edno se lembra, né? Conhece um pouco da história, que ele já teve a oportunidade de estudar. Não me lembro não, eu vou falar. Não, oportunidade de estudar, né? Os jesuítas tiveram muitas perdas, né? Sem falar das ameaças constantes dos indígenas, e eles estavam no outro lado, né? E lá o local não era propício, né? Havia muito vento, a maresia era muito forte, aí de forma que os jesuítas tiveram muitas perdas, muitas caravelas foram sucumbidas, afundaram. Então, eles reuniram e tomaram a decisão, liderados por Marcos de Souza, de passar para esse lado do rio, para as margens direitas, né? Porque o local aqui era propício para embarque e desembarque das caravelas. E também tinha menos índios, e eles teriam mais tranquilidade para explorarem a riqueza da região. E só então, em 1961, o vilarejo de Sozel foi elevado à categoria de cidade através da lei número 2.460, de 31 de dezembro, sendo emancipada com o nome de Senador José Porfírio. Historicamente, esse foi o primeiro momento da questão de Senador José Porfírio, da migração de Senador José Porfírio, porque para cá vieram os jesuítas, os padres, e muitos acompanharam essa missão, né? E aqui se estabeleceram, primeiro no outro lado, depois vieram para essa margem de cá e desenvolveram um trabalho, inclusive na área da educação. E todos nós já tivemos contato e conhecemos um pouco dessa educação jesuítica. O segundo momento da história de Senador José Porfírio, né, se deu com a questão do Holocausto, né, no nazismo, né, liderado por Adolf Hitler, que dispersaram judeus, negros, caboclos, ameríndios, comunistas de esquerda, etc. Ainda que em Senador era categoria de vila, e todos que aqui chegavam nessa época foram acolhidos e ficaram até o fim de seus dias. É certo dizer que nesta década de 1920, no auge do nazismo na Alemanha, muitos dos que aqui chegaram ficaram debilitados e doentes. Alguns morreram e aqui foram sepultados, e seus jazigos, assim como os restos mortais, encontram-se em nossa cidade, em cemitérios que foram suprimidos com o passar dos anos. E os que sobreviveram compõem a sociedade sozelense até os nossos dias, que é o caso, por exemplo, das pesquisas. A gente foi tomar conhecimento que o Sami, né, o Salomão, eles são descendentes de judeus, né, que seus avós vieram para cá, né, nesse período, se estabeleceram aqui no município, e sua linhagem continuam viva até hoje. Apesar de seus restos mortais desse povo judeu que chegou aqui nessa época, ter sido esquecido, né? Inclusive, a gente foi tomar conhecimento que até uma rua passa por cima do cemitério que era dos judeus. Isso aí está abafado aqui, não há uma contestação sobre isso. Isso a gente está comentando aqui porque faz parte da história. O terceiro momento se dá com o ciclo da borracha, um momento importante na história econômica e social do Brasil. Este período em Sozel ficou conhecido como a Saga dos Arigós, que nada mais eram do que soldados da borracha. Esses trabalhadores eram recrutados pelo governo Getúlio Vargas durante a seca de 1942, onde os nordestinos, em sua maioria cearenses, se alistavam para fazerem parte dos 55 mil e produzirem 100 mil toneladas de borracha por ano. E deste total, pelo menos 31 mil morreram de malária
e outras enfermidades. Neste momento da história, acontecia a Segunda Guerra Mundial, a crise econômica era evidente e a borracha tinha comércio garantido na Europa. E a região de Sozel tinha muitos seringais e contingentes de pessoas chegavam quase todos os dias para trabalharem na extração do látex. E após a febre da borracha, muitos nordestinos ficaram aqui, constituíram famílias e passaram a fazer parte de nossa sociedade, né? Que é o caso, nós temos um caso vivo aqui no nosso município, é a história da Recon, né? E ela acontece na nossa cidade nesse momento da história, né? Para extrair a borracha. O senhor José Rebelo foi um dos maiores patrões que o senador Zé Porfírio tinha, né? Dos pioneiros também, né, nesse município, que comprava toda essa produção para ir comercializar em Belém e, consequentemente, nos países europeus, onde consumiam a borracha. Então, nesse momento, o país vivia, né, o impacto da Segunda Guerra Mundial e economicamente também fragilizado. Nós estávamos diante de um país fragilizado. E a única saída, no momento, porque tinha comércio garantido, era a borracha. Então, o governo viu, né, nessa atividade econômica, né, uma porta aberta. Então, ele recrutou essas pessoas nordestinas para trabalharem na extração do látex. E senador José Porfírio, por ter, né, ser rico nesse tipo de vegetação, chegaram no nosso município várias pessoas vindo do Nordeste, em sua maioria cearenses, e aqui se estabeleceram, né? Quando acabou toda essa febre, foram ficando e compõem a nossa sociedade, que muitos dentre nós são descendentes do Nordeste, principalmente cearenses. Obrigado. Bem, gente, dando continuidade, quarto momento da Petrobras. No ano de 1957, Sozel ainda era uma vila que pertencia ao município de Porto de Mós. Neste período, chegou a empresa de petróleo Petrobras e instalaram suas bases aqui para explorarem o petróleo em nossa região. E com a empresa vieram aproximadamente 150 pessoas, entre eles engenheiros e técnicos vindos dos Estados Unidos. A empresa fez casas para os funcionários, trouxeram maquinários, o vilarejo alavancava economicamente e Sozel era ponto de encontro dos funcionários para diversão e lazer. A operação foi interrompida quando houve um acidente com a sonda de perfuração que se rompeu e ficou inoperante, enquanto aguardavam a chegada de uma nova. Houve um acidente trágico, onde 2 operários morreram quando vinham para Sozel. A embarcação que os trazia virou e os operários vieram a falecer, pois não sabiam nadar. Os operários se foram, mas parte deles, em sua maioria, já haviam constituído família e resolveram ficar e habitar o vilarejo. Quinto momento, a abertura da Transamazônica. A abertura da Transamazônica BR-230, com 4.223 quilômetros, inaugurada dia 27 de agosto de 72, no governo do presidente Emílio Médici, de 64 a 69, a terceira maior do Brasil, construída para integrar a região norte com o resto do país. Neste período, senador José Porfírio estava em terceiro mandato desde a data da sua emancipação, que foi em 1961. Tinha como prefeito José Alvarez Rebelo e vice Pedro Show de Moura. Com a abertura da BR-230, muitos gaúchos, paulistas, paranaenses, goianos, cariocas, mineiros